Nós temos muito isso na nossa televisão. Dá-se microfone ao indivíduo, coloca uma câmera e ele diz: eu é que matei ou eu é que fiz o assalto. Isso em sede de tribunal não tem importância nenhuma. Sob tortura, qualquer um de nós aqui pode dizer que até participou na morte do Dr. António Agostinho Neto, que nem tudo que parece ser é. Imaginemos que eu vá para a casa de um amigo, alguém espetou-lhe uma faca no peito. Chego, encontro o amigo, naquele instante chega uma terceira pessoa, essa pessoa filmou-me e pega esse vídeo e manda para as redes sociais. As pessoas, ao verem o vídeo, vão dizer que viram-me a matar. Qual tem sido o maior desafio em ser advogado? Justiça, este constante é de perfeita voluntas sum quicquid depuere. Justiça é dar à pessoa aquilo que merece. Esta é a primeira edição do Alex e Fidelis Podcast e o nosso convidado de hoje é professor, advogado e consultor jurídico, Dr. João Albano. Nós, os advogados, temos alguma limitação quanto à questão de... Até que ponto, sendo indiciado em algum crime, constituído arguído, posso mentir? As pessoas que estão obrigadas a dizer a verdade Sim. em tribunal são os declarantes e as testemunhas. É possível fazer uma denúncia de forma anônima? É melhor para a justiça que um culpado seja absolvido do que um inocente seja condenado. Qual é o perigo de financiar a polícia depois do cometimento do crime? Em circunstância nenhuma, o agente de polícia deve receber pagamento. Por exemplo, a polícia pode inocentar alguém por falta de prova? É a primeira vez aqui no YouTube e também nas outras redes. Se não conhece Alex Fidelis, tanto um grupo de advogados imbuídos na causa para educar a sociedade um bocadinho acerca de matérias ligadas aos direitos, aos deveres também, não é? Doutor João, olá. Olá, António Manuel. Muito obrigado. Ok. Doutor João, está tranquilo? Está tudo. Quero ver as mãos do doutor. Ok. Okay. Nessa edição, que é a primeira, não vai ser propriamente baseada em algum tema em específico, mas vamos pegar vários temas e vamos aqui introduzir com várias análises. Vamos falar um bocadinho sobre os crimes que são cometidos a nível da sociedade, não é? Então, João, já para começar, não vamos enrolar muito. Qual tem sido o maior desafio em ser advogado? Pronto, o maior desafio em ser advogado, existem várias vertentes, não é? Sim. Mas, primeiramente, que Tu pode usar nós, as tuas mãos. os advogados, Sim. temos alguma limitação quanto à questão de publicidade, não é? Sim. Isto já é um grande desafio para a nossa profissão. Pois agora, com o mercado de advogados muito extenso, não é? Sim. Pronto. E do ponto de vista social, a falta de cultura jurídica por parte da população em Angola também tem sido um grande desafio. Então, João, as pessoas em Angola procuram mais o advogado quando as coisas já deram errado ou quando os problemas ainda estão no início? Muito bom, boa questão. Infelizmente, como já fiz menção, por falta de cultura jurídica em Angola, as pessoas tendem a procurar os advogados mais quando as coisas já estão mais apertadas, não é? Ou seja, quando ele nota que já não sabe o que fazer, só ali é que procura advogado. E é importante aqui ressaltar, ou realçar, aliás, que o advogado não está apenas para solucionar problemas já existentes, ele também existe para preveni-los, ou seja, o que nós chamamos de assessoria jurídica, né? Ok. Assessoria jurídica. Bem, e nessa senda, eu gosto de questões aqui curiosas, e vamos ainda naquilo que é mesmo no âmbito profissional, porque todo trata mais das questões que estão ligadas ao crime. Já teve alguma vez algum cliente que confessou para o doutor que ele é mesmo culpado pelo que fez, mas mesmo assim o doutor o defendeu? Ou teve que defender? Uma questão muito, muito interessante, não é? Ok. E aqui eu gostaria de fazer menção. As pessoas questionam muito, mas, por exemplo, como é possível Sim. o doutor defender alguém que o doutor tem noção e consciência plena de que é culpado e ele confessou? Uma questão muito interessante. Já
E é o que mais acontece. Ou seja, são mais os culpados a procurarem um advogado. Exatamente, exatamente. E eu penso que se olharmos para isso, porque muita gente também, eu acho muito importante esclarecer isso para o pessoal, não é? Porque muita gente acha que quando uma pessoa comete um crime, lhe são retirados todos os direitos, não tem mais direito nem à defesa, nem a testemunhos. Nós temos visto casos no nosso dia a dia, por exemplo, nos julgamentos sociais que são feitos, Certo. alguém roubou, a população vai toda para cima dele. E eu acho que isso é que a população muitas vezes espera também que seja feita a nível dos órgãos de segurança e também a nível dos tribunais. Então, Certo. alguém cometeu algo, é mesmo já pegar o indivíduo, não ter que ter mais direito à defesa e tudo mais, ir para cima dele. Por que que alguém cometeu um determinado crime ainda tem direito a ser defendido se está ali plasmado que o tipo cometeu? Que direitos é que ele tem ainda? Perfeito. É uma pergunta muito interessante. Primeiro, ninguém é tão culpado a ponto de não merecer uma defesa. Não Ok. é? E depois, por causa do princípio da presunção da inocência, Sim. ou seja, independentemente do que terá ocorrido, presume-se que existe ainda assim o direito de a gente olhar para esse indivíduo como alguém que merece ser visto como inocente, até que se prove o contrário, né? Assim de forma muito rápida, explicando sobre a tal presunção da inocência. Ou seja, quando a gente vê determinada situação que suspeita-se que determinada pessoa terá cometido aquele crime, Sim. apesar de que a gente, ao olhar de primeira, observa um indivíduo culpado, alguém que a sociedade entende que deve instantaneamente ser punido pelo suposto crime que terá cometido, entende-se que poderá não ser o que a gente está a pensar que é. Né? Vulgarmente diz-se, há aquele adágio popular, Sim. de que nem tudo o que parece ser é. Ou Ok. seja, vou dar um exemplo. Qualquer um de nós pode ser alvo da justiça. Qualquer um de nós pode se ver numa situação de ser arguido, de estar a ser indiciado pela prática de um crime. Ok. E esta pessoa poderá realmente ter praticado tal crime, ou poderá ter estado no lugar errado, na hora errada, e ser alvo de suspeitas de ter cometido aquele crime. Eu vou dar um exemplo aqui Sim, muito, sim. muito prático. Sim. Imaginemos que eu vá para a casa de um amigo. Uhum. No momento em que eu chego, alguém acabou de esfaquear este amigo. Ok. Pronto, espetou-lhe uma faca no peito, por exemplo. E eu chego no exato momento em que a pessoa que matou acabou de ausentar-se. Eu chego, encontro o amigo, epá, o que é que está a acontecer? Pego a pessoa, né? Por causa da situação que eu acabei de Tentar socorrer, talvez. tentar socorrer aquela pessoa. Uhum. E naquele instante chega uma terceira pessoa e Sim. começa a filmar, porque ele entende que eu é quem acabei de ok, praticar sim, aquele sim. crime. E porque, pelo facto desta pessoa ter sido, pronto, o golpe ter sido numa zona vital, ele já não consegue falar e acaba por morrer. Mas essa pessoa filmou-me próximo ao corpo, ou próximo à pessoa nos últimos suspiros, e pega esse vídeo e manda para as redes sociais. Ok. As pessoas, ao verem o vídeo, não vão dizer que me viram próximo da pessoa que estava à beira da morte. Vão dizer que viram-me a matar. Vimos-te a matar. E observa que É. lá vem o advogado para defender aquela pessoa. E as pessoas ficam mais calma. Como é que ele está a defender alguém que nós vamos a matar O o indivíduo. indivíduo? Não é? Não é? Então é para dizer que quando o advogado atua, não está a defender o ato em si, não está a defender o crime, mas está a defender a pessoa que supostamente o praticou. Ok. não é? E algo que gostaria aqui de esclarecer, nem sempre que o advogado defende alguém que supostamente terá praticado um crime, é porque quer inocentá-lo ou está a lutar para que o mesmo seja absolvido, não. Ok. A luta é para que se aplique a pena mais justa possível. Ou seja,
que não haja excesso no momento em que essa pessoa for julgada. A luta, em muitas vezes, é a redução da pena. Ou seja, se para o crime que ele cometeu, a moldura penal era de até 25 anos, o advogado vai lutar para reduzir isto a 20, a 16. É mais ou menos essa lógica por Ok. parte da defesa. Oh, Muito obrigado. muito bem. Então, essa é uma questão também muito importante. Eu acredito que todos nós, ou pelo menos cada um que aqui está, querendo ou não, nós estamos todos propensos a um dia, em algum momento, isso acontecer connosco, sermos indiciados por algum crime ou por algum cometimento. Então, de forma resumida aqui, todo mundo tem o direito à defesa. Todo mundo tem direito à Tem um defesa. direito à defesa. Exatamente. Então, outra questão também curiosa, autor, nessa coisa de estar a defender pessoas que cometeram algum crime e já aconteceu de defender alguém que depois essa mesma pessoa for condenada e depois estar a acusar o advogado, quer dizer, querer cobrar do advogado a sua condenação. Exatamente. Pronto, comigo não, mas já vi acontecer com Ok. outros colegas. O que é que acontece? Primeiro, alguns advogados fazem promessas aos constituintes. Eu estou a ver que o indivíduo, porque existem casos em que fica claro que aquela pessoa inevitavelmente será condenada. Ok. Vamos imaginar uma situação em que todas as provas indicam que aquela pessoa terá cometido aquele crime, não é? E em muitas vezes ele mesmo é confesso também, não Ok. é? Ok. Não se pode esperar que o indivíduo que claramente se provou que ele cometeu o crime seja absolvido. Ok. O que é justiça? Há um conceito, há um, um autor, Celso Piano, né, que fala sobre a justiça. Ele traz um conceito em latim. Ele diz que justiça est constant et perfecta voluntas ius sum quique attribuere. O que é isso para nós, Sim, assim? traduzido a português é Sim. justiça é a perfeita e constante vontade da lei de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou seja, justiça é dar à pessoa aquilo que merece. Ok. A quem comete um crime existe uma punição. Quando se aplica a punição adequada ao crime por ele praticado, isto chama-se justiça. Quando o indivíduo é inocente e é absolvido, isto chama-se justiça. Então, não se pode entender que o advogado faz magias ou milagres. Ok. Não, porque há aqueles casos, por exemplo, autor, Exatamente. tem as provas claras de que a pessoa cometeu o crime, mas em sede de tribunal até instruem os seus constituintes a negarem algumas declarações, quer dizer, eles vão lutando, infundam algumas provas, vão refutando até conseguirem inocentar essa pessoa que é o seu constituinte, né? Até que ponto, a pergunta é, até que ponto a ética é aplicada no direito ou nesses casos, por exemplo, um advogado que faz isso, a ser descoberto, quais são as sanções, quem é que condena, quem é que pune o advogado nesses casos de Muito bom. irregularidade? Uma pergunta muito interessante. É importante aqui referenciar o seguinte. O arguido no processo crime tem o direito até de mentir. Ok? Ou seja, o arguido não tem a obrigação de dizer a verdade, excepto nas questões relacionadas à sua identidade. Ok? Por exemplo, questionarem sobre o seu nome, a sua filiação, nisto ele tem a obrigação de dizer a verdade. Não dizendo, incorre ao crime de falsas declarações. Ou seja, doutor, permita-me aqui entender isso. O doutor está aqui a dizer que eu, sendo indiciado em algum crime, constituído arguído, posso mentir. Pode e tem o direito de mentir. Tenho o direito de mentir. Isso aqui, olha, isso vai, porque eu estou a fazer essa questão, só não vai perder o raciocínio lógico, doutor, porque eu vi alguma série americana de que lá eles têm proibição de mentir em tribunal. Ok. Que se for achado que prestou declarações falsas, tem também
direito a uma condenação. No direito angolano eu posso mentir. Ok, o que é que acontece? Só está aqui a dizer. As pessoas que estão obrigadas a dizer a verdade Sim, em tribunal, fora essa questão que fiz referência, se for o arguido quanto à sua identidade, sim. são os declarantes e as testemunhas. Ok. Por exemplo, uma testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Se ok. ele mentir sobre os factos, prestar falsas declarações, incorre a crime de falsas declarações. Ok. Por quê? Porque entende-se que ele não está sob julgamento. Se o fizer, vai fazê-lo por maldade apenas. Ok. O arguido, existe o princípio da não autoincriminação, ou seja, ele não é obrigado a praticar atos que o autoincriminem. Ok. O advogado pode instruir o seu constituinte a mentir. Por isso é que Isso o que vai é que dar acontece? problema. Dali a necessidade Sim. da existência da figura do advogado para defender e instruir o seu constituinte para melhor preparar a sua defesa. Ou seja, eu não sei como é que as pessoas vão encarar isso, Ok. ou estão a encarar. Por favor, coloquem já aqui no comentário se já sabia disso, qual é a tua opinião relativamente a isso. Mas a mim é surpreso, é a primeira vez que eu ouço isso. Porque então, tipo, como é que se vai provar o contrário? Ou seja, se o doutor me está a dizer isso, quer dizer que o constituinte pode até mentir, mas a verdade é retirada de testemunhas, através das testemunhas. Exatamente. As testemunhas são um meio de prova Ok? no processo crime. Não é? Existem vários meios de provas. É importante aqui fazer menção de algo. Vou dar um exemplo. Imaginemos, muitas vezes nós vemos em televisão pessoas a serem entrevistadas e ela a dizer, olha, fui eu que matei, não é? Ok. Ou fui eu que assaltei, peguei numa AK e fiz YZH. Ok. Nós não sabemos até que ponto o que aquela pessoa está a dizer é verdade. Ok. Não sabemos se essa pessoa foi coagida a dizer o que está a dizer. Ok. Um ponto Que existem importante. pessoas que podem estar a dizer, ok, fui eu que fiz. Mas nós não sabemos o que é que aconteceu antes dele prestar aquela declaração. Ok. Ou seja, nem sempre a confissão deve se entender como verdade. Ok. Ou seja, nem sempre a confissão é uma prova fidedigna. Não é? E isto acontece no processo crime. Não é? Acontece no processo crime. Não é obrigação do arguido provar a sua inocência. Ok. É obrigação do Estado, na figura do Ministério Público, que faz a acusação, provar a culpa do arguido. A culpa do arguido. Ok? Aqui o Tô tocou num ponto muito importante sobre as declarações, porque nós vemos, principalmente, isso acontece muito aqui na nossa sociedade, principalmente para os crimes públicos. Eu vou dizer assim, crimes públicos são aqueles que vazam na internet. Muito recentemente nós tivemos o assalto ao Banco Baia aqui, e tivemos também assalto a um caixa forte. E nós, o que é que tivemos? Após praticamente 2 dias, pegaram-se algum indivíduo, supostamente causadores daquele assalto, ou assaltantes, supostos assaltantes, porque eu acho que aqui, em sede daquilo que é o direito, temos de ter esse cuidado de, através do direito da presunção de inocência, Sim. não dizemos taxativamente que alguém é culpado antes que seja julgado. Não é? Por Exatamente. isso é que eu estou aqui a fazer referência que é suposto assaltante, Exatamente. não é? Exatamente. E geralmente faz-se isso, nós temos muito isso na nossa televisão, dá-se microfone ao indivíduo, coloca uma câmera e ele diz, eu é que matei, ou eu é que fiz o assalto, por isso, por aquilo. Exatamente. O que eu consigo entender aqui é que isso, em termos, para aquilo que é jurídico e em sede de tribunal, não tem importância nenhuma. Não tem. E mais, por exemplo, as declarações que são prestadas ali em televisão e etc., não constituem meios de prova. Ok? As provas, tudo, mesmo aquilo que o indivíduo vai falar na esquadra e etc., precisa ser provado em tribunal. Ok. E algo que eu gostaria aqui de fazer referência, vou aqui contar algo que aconteceu. Sim.
Eu tive alguns constituintes que estavam a ser indiciados por crime de usurpação de Ok. imóvel, né? Sim. Aqueles indivíduos que chegam num certo espaço, invadem, depois vendem e tal, Ok. ok. Mas disseram que eles haviam invadido um certo espaço, mas não havia provas. Eu perguntei, por exemplo, em sede de audiência, estão a dizer que esses indivíduos invadiram o espaço, Sim. foram encontrados com enxada, katana e etc. Ok. Mas em tribunal não vimos nenhuma katana, não vimos nenhuma enxada. Ou seja, existe no direito o princípio da prova material. Ok. Não basta dizer que aconteceu, você tem que trazer provas. Se você está a dizer, por exemplo, que o indivíduo praticou um ato de evasão, ok, estava a lotear os terrenos, mas calma, como é que alguém vai lotear e não tem instrumentos para Para o fazer a fazer. repartição e tal? Ok. Mas, fim da audiência, que ficou provado que, ou seja, havia insuficiência de provas, não é? O que é sempre preferível ao tribunal condenar ou absolver um culpado do que condenar um inocente. É melhor para a justiça Ok. que um culpado seja absolvido do que um inocente seja condenado, não é? Ok. E para isso é necessário que se tenha suficiência de provas. E aqui gostaria de fazer menção a um princípio, não é? Que é o princípio do indúbio pro réu. Ok. O que é isso? Que é isso? Indúbio pro réu significa que na dúvida deve-se estar a favor do réu, não é? Se há dúvida se aquela pessoa, de que aquela pessoa terá mesmo cometido aquele crime, na dúvida, deve-se estar a favor. Concluindo o que estava aqui a narrar, fim da audiência, estava lá um canal televisivo, pretendia interrogar ou entrevistar os arguidos. E na audiência pediram autorização ao juiz, que concedeu. Eu protestei, disse que Ok. não. Eles não têm obrigação de aceitar ser entrevistados. E não foram entrevistados. Aqui fazer um apelo. Um indivíduo que terá sido detido, quer seja pelo SIC ou por qualquer órgão com competência para o fazer, Sim. não tem obrigação de ceder ou de conceder entrevista televisiva. Ele Ok. pode recusar-se a ser entrevistado, ainda que seja pela TPA. Não tem essa obrigação. E mais, em muitas vezes as nossas televisões pecam quando entrevistam e mostram claramente o rosto do indivíduo. Sim. Há a presunção da inocência, mas nós vemos em noticiários as pessoas a serem apresentadas e quando são absolvidos a televisão não vem novamente a entrevistá-los A a dizer que o indivíduo tal Y não é afinal culpado. não é culpado. Menos aqui já me fica claro, eu já vou ficar a partir daqui um bocadinho mais atento, que aquela declaração que o indivíduo vai fazer na televisão não tem nenhum valor jurídico. Ou seja, aquele indivíduo pode não ser o verdadeiro criminoso ou a Exatamente. pessoa que cometeu aquele crime. Exatamente. Então, Exatamente. epá, Eu é vou uma aqui coisa contar que- uma situação. Houve um jovem que veio Sim. ter comigo. Aconteceu um assalto na zona onde ele vive. Sim. E quando o SIC veio, né, segundo o que ele narra, ele também acabou sendo capturado. Ok. Né? Ok. Segundo ele, quando esteve já na esquadra, apareceu a TPA e etc. para fazer entrevista. Ok. E disse que lhe foi entregue uma arma. Ou seja, ele não esteve. Ele lhe deram uma arma para segurar Para simular. e dizer. Não- Quer dizer que nem sempre que a gente vê alguém em televisão a dizer que cometeu o crime Y, realmente terá cometido. Ok. Sob tortura, qualquer um de nós aqui pode dizer que até participou na morte do Dr. António Agostinho Neto. O indivíduo nem estava nascido quando Obviamente. o saudoso presidente Faleceu. Né? faleceu, mas vai dizer que participou na morte por Que até causa... esteve na Rússia, né? Exatamente. Então, alguns que são apanhados em cometimento de crime são
dão-lhes a arma, dão-lhes a arma para simular como é que fez aquilo. Então, bem, nós podemos considerar isso um crime também? A pessoa pode recorrer em sede de tribunal para condenar essa prática que é feita pela televisão? Ok, Tem esse direito? a simulação pode ser um meio de prova, não é? Ok. Mas não que necessariamente deva ser feita pelo arguido. Não é? Ok. E muitas vezes pega-se algum agente, etc. É mais ou menos para se ter a ideia do que terá acontecido. não é? Acontecido, ok. Mas eu gostaria aqui de fazer referência a um perigo Sim. sobre os processos midiáticos. Ok. Vamos aqui pegar, por exemplo, a situação do assalto no Banco Bay, não é? Sim. Que é um caso muito recente. Aquilo tornou-se viral nas redes sociais, Sim. a televisão, todas as televisões noticiaram, estou a falar de televisões angolanas Sim. que têm canal de notícia. E nós temos indivíduos que possivelmente serão submetidos a julgamento. Nós temos um juiz humano que também esteve a par das notícias, de tudo o que foi noticiado. Os tribunais têm, no caso os juízes, o dever de imparcialidade. Ou Ok. seja, ele, quando analisar a situação, deve ser imparcial. Não deve ter uma inclinação ou para condenação ou para absolvição. Ele deve se basear nos meios de prova que tiver Prova. acesso. Ok. E o que é que os mídias fazem? Os canais televisivos, quando noticiam sobre crime, eles tendem a diabolizar a imagem da pessoa que supostamente o praticou. Ou seja, Ok. nunca trazem circunstâncias que militam a favor dessa pessoa. Nunca vão fazer referência de situações que a sociedade pode olhar e pensar, oh, esse indivíduo afinal também fez isso e tal. Não. Eles apenas vão se basear naquilo que for extremamente negativo, não é? Ok. Então, essa pessoa que vai apreciar o caso deste indivíduo que está a ser submetido a julgamento já vai com uma ideia preconcebida. Ok. Então nós temos essa situação. Quer dizer que, embora exista a presunção de inocência, De não inocência, é? Legalmente sim, sim. falando, a pessoa que vai apreciar ou que vai decidir acaba tendo uma presunção de culpa. Então, nós estamos aqui a falar que muito desse. Porque o juiz é humano, não é? Exato. O juiz é humano, o Ministério Público é composto por pessoas, né? Uhum. E muitas vezes a mediatização desses casos por parte da mídia, da comunicação social, também pode influenciar na decisão do juiz. Influencia, inevitavelmente. Ok. Inevitavelmente. E em muitas situações, assim, e vou voltar a referenciar algo que já fiz menção Sim. anteriormente, é que nem tudo que a gente vê na televisão é verdade. Ok. Não é? O que é que os mídias querem quando noticiam? Querem audiência, querem visibilidade. Então eles trazem aquilo que vai interessar as pessoas, assistir, ouvir. Vou dar um exemplo. É mais fácil as pessoas partilharem, mesmo nas redes sociais, um conteúdo que fale mal de determinada pessoa, que faça menção a um ato negativo que terá praticado, do que atos positivos. Se a essa hora, por exemplo, o Dr. Emanuel Sim. matar alguém, isso vai ser assunto de notícia, Bem grande. não é? Toda a gente vai estar interessada em saber sobre o jovem que matou. Não. Ou se o doutor Emanuel praticar um ato que não seja até como tal crime, mas que seja um ato negativo do ponto de vista ético. Por exemplo, o doutor Emanuel, se a essa hora mudar-se completamente aqui no podcast, acredito que em pouco tempo esse vídeo vai tornar-se viral nas redes sociais. Mas se o doutor Emanuel fizer um ato de caridade, ninguém está interessado em partilhar. Porquê? Porque não vai dar tanta visibilidade em relação ao ato do Dr. Emanuel ter se mudado por completo. Ou seja, o que é negativo, as pessoas estão mais interessadas em ver. E mais, qual é o grande perigo de se
de se noticiar sem ocultar a imagem da pessoa, é que é mais fácil sujar a imagem de alguém do que Do que limpá-la. limpar. Se alguém noticiar sobre determinado ato, ainda que não seja verdade, as pessoas vão partilhar. Mas quando vir à tona a verdade, a indicar que aquilo não é conforme se estava a pensar, as pessoas que partilharam poderão até ter acesso, mas já não voltam a partilhar porque já não lhes interessa. Não é? Então, tem essa situação. Sim, agora, ainda nessa senda mesmo do crime, há aqui uma questão também que eu elaborei, né? Doutor, quando alguém é chamado ao interrogatório, geralmente há uma máxima social que é muito conhecida pelas pessoas, que é tipo, quem não deve, não teme. E muitos partindo desse princípio, quando são, por exemplo, indiciados em algum crime, vai já sozinho, ele vai mesmo, se apresenta na esquadra e vai lá dar todo o seu depoimento, não é? Há algum perigo dessa pessoa falar determinadas coisas que depois podem condená-lo? Ou seja, nessa fase instrutora do processo, não sei se essa é a expressão certa, sim, de instrução do processo, Exato. é aconselhável ao indivíduo que contrate já um advogado ali, ou que ele pode ir e falar a verdade dele, vamos, quem não deve não teme, e lá as pessoas vão talvez já ser inocentado, não é? Porque isso aqui é uma prática comum, os advogados em muitos casos são mais solicitados quando o bicho já pegou, a coisa já está feia, não é? E, portanto, em que fase do processo é que é aconselhável as pessoas terem mesmo já um advogado? Ok. Eu até aconselharia ter advogado antes de qualquer processo. Ou seja, cada um já tem um advogado. Sim, é sempre bom. Advogado. Tem um advogado. Por isso é que normalmente as famílias que podem, né, do ponto de vista financeiro, têm um advogado. Ok. Em situações pontuais, ele sabe que o advogado está ali e pode intervir. Ok. E há algo que muitos só veem em filmes, não é? Sim, Quando alguém é detido, ele diz assim: só falo na presença do meu advogado. Isso não existe apenas para soar bonito, porque é extremamente necessário, não é? O advogado é técnico, ele saberá certamente instruir o seu cliente, o seu constituinte, a falar apenas o necessário. O que é que acontece? Às vezes, quando você diz além do necessário, você pode se autoincriminar. Por isso é que é um direito, ficar calado. É um direito. Né? Nós em Angola, infelizmente, não temos isso, né? Pronto, por se calhar falta de domínio, mas seria obrigação do agente de polícia, ao deter o indivíduo, lhe dizer assim: tens o direito de ficar calado, porque tudo que você disser poderá ser usado contra si. Isso aqui, olha, isso aqui vemos muito nas séries. Exatamente. Logo que é detido, mas eu penso que aqui em Angola, pelo menos para os casos que são mais mediáticos, acontece um bocadinho contrário, principalmente nos bairros, né? Nos bairros deteram um camarada, leva já um cascudo. Né? Exatamente. Parece que aqui em Angola as pessoas interpretam da seguinte maneira: tens o dever de falar, porque o teu silêncio poderá ser usado contra si. É importante aqui dizer o seguinte: em processo crime, o silêncio não se entende por consentimento. Ok. O facto de alguém manter silêncio quando questionado não significa que está a assumir a culpa sobre o que está a ser perguntado. O indivíduo, e vou aqui realçar mesmo isto, quando detido e submetido a interrogatório, por exemplo, né, para já, se for detido, não pode ser interrogado sem um defensor oficioso ou sem um advogado, né? Se não tiver advogado, tem de se nomear um defensor oficioso. É obrigação dos órgãos de justiça, dos órgãos de polícia, se for um arguido detido,
Ao interrogá-lo, tem de ter um advogado, inevitavelmente. Se não tiver advogado, tem de estar um defensor oficioso. Isto é um direito. Né? Pode recusar ser Ok, interrogado sem a presença Se tiver advogado, sem o seu advogado, não pode ser interrogado. ok. E, se questionado, tem o direito de apenas responder às questões relacionadas à sua identidade. As questões relacionadas aos factos pode-se manter em silêncio se não quiser falar. Ou E o seja, silêncio, doutor, sim, desculpa. Ou seja, então, sendo eu questionado, fui preso, né? Tenho a obrigação de responder questões ligadas à minha identidade, do tipo, exatamente. qual é o seu nome, onde é que vive, Sim. quem é o seu pai, Sim. que idade tem. Essas eu tenho de Exatamente. responder de forma obrigatória. Né? Obrigatório. Mas as do tipo, onde é que você estava? Exatamente. Pegaste na arma, Na não arma. pegaste, não sei o quê. Isso aqui eu não tenho obrigação de responder. Não tem obrigação de responder. Ainda que do princípio ao fim, depois de perguntado Sim. sobre a sua identidade, responder. Sobre os factos, ainda que absolutamente nada disser, não está a incorrer a crime. Não tem que correr a crime. Não está a incorrer a crime. Por quê? Por causa do princípio da não autocondenação. Ok? Se o indivíduo questionado, por exemplo, há aquelas questões, aqui dar ênfase também à necessidade, porque é que é extremamente importante a presença de um advogado? A pessoa que estiver a proceder, a presidir o interrogatório, Sim. pode fazer questões tendenciosas, ou Ok. seja, questões que Induzem tendem o a indivíduo. induzir o indivíduo à autocondenação, ou Ok. à autoincriminação. Ok. Com o advogado presente, o advogado sabe que essa questão o procurador ou o juiz de garantia ou qualquer um que seja não deve fazer. Vou dar um exemplo. Um indivíduo leigo pode ser questionado, fulano, diga lá, foste tu quem matou? E ele dizer sim. Ok. Essa é uma questão que induz ele à autoincriminação. Então, com a presença de um profissional, a pessoa que estiver a proceder em interrogatório tem mais cuidado nas questões que coloca. E mais, o advogado está justamente ali para dar segurança Ok. Ao seu constituinte. garantir que lhe serão feitas as questões que devem ser feitas, sem violar os seus direitos. Bem, isto aqui são questões ligadas ao crime, são muitas questões, muitas dúvidas e certamente que vai carecer de uma segunda edição, terceira, quarta, irmos falando porque está a ser um podcast muito interessante, estamos a levar muito conhecimento. Doutor, é muito comum aqui em Angola nós fazermos as negociações em sede de esquadra. Qual é o perigo que as pessoas correm ao incorrerem nesse tipo de prática, Ok. de financiar muitas vezes o polícia depois do cometimento do crime? Do crime. É crime de corrupção. Não é? Ok. E até os agentes de polícia, nesses casos, eles usam o termo caução, né? Como Sim. se fosse algo legítimo, mas Posso pagar calção no polícia? não. E mas até tem algo engraçado que acontece muito. Aham. Vou já daqui a pouco Sim. voltar à questão que me colocou. Em que o agente de polícia vai, eles detêm alguém e depois descobre-se que é inocente, não inocente, tá, sim. ou é alguém, pronto, que não tem nada a ver com a situação. E eles dizem assim aos familiares, depois de entrar aqui na esquadra não pode sair sem pagar caução, né? Yeah. Em circunstância nenhuma o agente de polícia deve receber pagamento para nenhum tipo de pagamento mesmo. Isso não compete à polícia. E até que os pagamentos, quer seja de caução ou de qualquer outra medida, deve ser feita na conta do Estado, né? Que deve ir para os cofres de justiça. Justiça. Mas Ok. pode ser feito em sede da esquadra, pode ser feito na esquadra ou exclusivamente em sede de tribunal. Não. Pagamento Normalmente de passa-se uma um caução. RUP, não é? Ah, ok. Mas quem faz isso é a PGR, dependendo muito da fase do processo que estamos a falar. Mas é um assunto um pouco complexo aqui. Ok. Né? Mas esse ato de pagar o polícia ou qualquer outro técnico que seja de justiça ou de órgãos de polícia para se proceder à soltura de determinada pessoa é corrupção.
E aqui dizer que o crime de corrupção é visto em duas vertentes. Existe a corrupção ativa e existe a corrupção passiva. Passiva, no Não é? caso. Ok. O indivíduo que está a ir dar o dinheiro está a praticar uma corrupção ativa. Não é? E o indivíduo que recebe, obviamente, uma corrupção passiva. Ok. Então, tanto o indivíduo que está a pagar ao agente de polícia, como o agente que recebe aquele pagamento, ambos incorrem em crime de corrupção. Em crime de corrupção, porque há aquela máxima de que a justiça muitas vezes demora a ser resolvida, são sempre processos morosos. Nós temos muitos casos de pessoas, estou a falar mais dos bairros assim periféricos, tem-se os casos de pessoas que são presas hoje, quer dizer, no bairro, socialmente, as Exatamente. pessoas sabem que ele é altamente Mente perigoso, Ok. mas simplesmente ele vai hoje, não demora, volta para o bairro. O que acontece aí? Ok. O que é que acontece assim? Todo processo crime começa na esquadra, Ok. né? Por via de uma participação criminal, né? Por via de uma denúncia. E a polícia é que pega o processo e deve encaminhar para a PGR para a devida tramitação. Sim. E muitas vezes, logo na esquadra, os agentes são pagos e matam o processo. Ou seja, já não chega até a PGR. Já não chega até a PGR. E não chegando a PGR, não tem como o processo tramitar. Né? Assim sendo, é o que muitas vezes se vê. Um indivíduo hoje é capturado, amanhã está solto porque alguém foi lá e fez o pagamento. Mas é também aqui importante realçar o seguinte. O facto de determinada pessoa ser tida no bairro Sim. como altamente perigoso não constitui em si um meio de prova da prática de um crime. Ok. Vou dar um exemplo. No bairro sabe-se que o indivíduo A é altamente perigoso. Ok. Mas a questão é altamente perigoso, essa pessoa já tem passagem pela polícia? Que às vezes é um indivíduo que daí está a importância de sempre que ocorrer um crime, as pessoas terem a cultura de fazer participação criminal. Eu fui assaltado pelo indivíduo A, mas não fui fazer participação na polícia, por exemplo. Ok. O vizinho B, C e D também foram assaltados, mas ninguém foi fazer participação. É altamente perigoso, segundo quem? Segundo nós. O Estado nem tem noção que ali no bairro Y existe o cidadão X altamente perigoso. Então falta um bocadinho essa cultura de denúncia. Falta. Porque outros dos casos que acontecem, e também eu gostava aqui do esclarecimento do doutor, é possível inocentar-se alguém apenas em sede da esquadra, sem que seja seja tramitado pelo Ministério Público ou a PGR tenha, por exemplo, contato com esse caso? Por exemplo, a polícia pode inocentar alguém por falta de prova? A polícia tem essa capacidade de fazer julgamento de que não existem provas suficientes e vamos soltar esse indivíduo? Não é competência da polícia. Ok. Não é. A polícia, quando alguém vai fazer participação criminal, a polícia elabora um documento que é chamado de auto de notícia. É, na verdade, o documento onde ele vai reportar tudo aquilo que ele tomou conhecimento da participação que foi feita. Né? Normalmente, nas esquadras, o homem que está lá a fazer o piquete é que faz essa anotação. Ele deve pegar nesse auto de notícia, onde ele vai narrar que às X horas apareceu aqui a pessoa com a identidade Y e disse X, Y e H. Okay. E ele encaminha isso para a pessoa do procurador, para a PGR. Sim. O procurador, obviamente, vai ordenar ou vai despachar. Por isso é que os órgãos de polícia, por exemplo, o SIC, é um órgão auxiliar do Ministério Público. Ou seja, ele é quem vai no terreno fazer as devidas verificações para as investigações. Por isso é que é mesmo polícia da investigação criminal. Sim. Então, se apurar que existem indícios suficientes de que aquela pessoa terá cometido crime, então vai ser constituído arguido. Se o procurador também entender que não há indícios suficientes para se crer que aquela pessoa terá cometido aquele crime, também o processo não anda, é arquivado. Porque em muitas vezes, vamos imaginar,
Existem aqueles casos em que alguém vai fazer uma participação criminal porque foi assaltado. Ok, foi assaltado. Ok, chegou a PGR. Pois ela é ouvida, a pessoa, né? O queixoso. Ele vai dizer, olha, eu fui assaltado, né? Mas eu estou a desconfiar com o vizinho A, porque ele é o gatuno do bairro. Mas calma ali. Viu o indivíduo? Não viu. Não estava mascarado e tal, também era de noite, estava escuro, mas estou a desconfiar com Que é fulano. ele. Na base da desconfiança, não existem indícios suficientes para se crer. Não, porque aqui no bairro é ele mesmo Que que mexe. mexe. Yeah. Não existe. Ali o processo é arquivado. É diferente de dizer, não, eu vi ele a me assaltar. Ok. E foi ele, nitidamente. Não E é? depois também, muitas dessas questões ligadas ao crime, as pessoas só não fazem denúncia por medo de represália da pessoa. Não sei se estamos aqui a falar por causa desse. Muitas vezes as pessoas são inocentadas, né? Entrou hoje, paga algum dinheiro, que não é já um ato lícito, paga algum dinheiro, é inocentado. Então as pessoas ficam com medo. É possível fazer uma denúncia de forma anônima sem que a pessoa que eu estou a acusar tenha contato comigo? Posso Ok. fazer isso? Existem três tipos de crimes. Existem crimes públicos, crimes semipúblicos e crimes particulares. Não Ok. é? Nos crimes públicos são quais? São aqueles que, havendo denúncia, o Estado age. Não havendo denúncia, mas o Estado tomou conhecimento da situação, o Estado tomou conhecimento de que no sítio tal aconteceu isso, também age. Ou seja, não depende de queixa para que o Estado Haja. haja. Vamos Ok. imaginar. A polícia percebeu-se que na zona Y foi achado um cadáver, alguém foi assassinado. O Estado não precisa que alguém, um parente da pessoa que foi morta, venha Fazer a denúncia, fazer a no caso. denúncia para agir. Esses são crimes públicos. É o caso de violência doméstica, em que até o vizinho está a ver que a vizinha está a ser agredida, pode fazer Fazer a denúncia e o denúncia. Estado vai agir. Nesses crimes é possível, sim, uma denúncia anónima, que é do interesse do Estado, Do Estado. agir, ainda que não haja Sim, um a indivíduo minha questão, particular. doutor, é mais no sentido de eu Chega me lá. assaltaram, não é possível. Inevitavelmente ele terá de tomar conhecimento. Que você que fez. Exatamente. Porque imaginemos, eu fui assaltado, ok. Em algum momento poderá haver contradição entre o que eu disser e o que ele disser, e haverá necessidade de se fazer a cariação. A cariação é um frente a frente. Ok? Para saber, vamos ouvir agora a versão A e a versão B para Bem, ver quem está a sim. dizer a verdade. Não é? Então, nos crimes particulares, tem de estar lá a figura do queixoso, porque ele é quem impulsiona o andamento do processo. Ok. Eu gostaria aqui de também referenciar algo sobre a questão da detenção, não é? Ainda na senda desta conversa, que as pessoas devem saber o seguinte: ninguém pode ser detido sem um mandado de detenção. Ok. Existem algumas exceções, não é? Quando existe perigo de fuga, o De fuga. indivíduo, estamos a ver, olha, ele cometeu o crime E basou. e a polícia pode agir Ok. nessas circunstâncias. Agora, fora estas circunstâncias, só com mandado de detenção, De detenção. que é emitido pela figura do procurador. Do procurador. Exato. Portanto, aqui, uma questão também muito importante, vamos ainda fugir um bocadinho desses crimes sociais, Ok. vamos falar um bocadinho sobre crimes patrimoniais, Ok. né? Estão ligados a negócios, né? Ok. Muita gente faz sociedade com outras pessoas e depois dessas sociedades, algumas vezes dão muito certo, mas algumas vezes nem tanto. Em que ponto é que uma dívida feita por alguém pode ser considerada crime? Ok. Para já, né, inicialmente a dívida não é crime, né? Só Ok. dívida. ok? Dívida não é Dívida crime. não é crime. Eu fui ter com o doutor Emanuel, pedi Sim. emprestado de 50 mil kwanzas, por exemplo. Sim. O doutor emprestou-me e depois eu não tenho como pagar.
Né? Não, Isso muitas não é vezes crime. tens, eu sei que tens, mas não me queres pagar. Há gajos que não Exatamente. gostam de pagar. Ainda assim, até Um ano ali. não quer pagar. Não é crime, Epa, doutor. dizem que pagar a dívida dói, né? Alguns dizem isso. Nessa situação não é crime. Não é Ainda crime. que ele tenha como pagar, mas não está a pagar, Ok? isso é passível de um processo civil. Ok, até ali está tudo bem. Mas quando a contração dessa dívida é por via de engano, Ok? ali sim pode-se falar em abuso de confiança. Vamos imaginar, eu vou ter com o doutor Emanuel e vou dizer, "Epá, doutor, eu estou aflito, Ok? né? Estou aflito. A minha mãe está hospitalizada e ela precisa de uma intervenção cirúrgica Cirúrgico. urgente Ok. e preciso de 1 milhão de kwanzas. O doutor empresta-me 1 milhão de kwanzas, sabendo que eu estou numa situação de aflição por causa da mãe que está hospitalizada. Ok. Só que depois o doutor descobre que eu pedi 1 milhão para ir bater na parede com as minhas canucas. Queria ir passar Ok. um final de semana no Mussulo e precisava de 1 milhão de kwanzas e isto é abuso de confiança. Ok. Já é crime. Sempre que haver engano nessa questão, Na contração na contração dessa dívida. Não, pode... o problema é o quê? Eu fiz essa referência a essa questão porque quando eu digo, por exemplo, para o doutor, olha, eu preciso só de 1 milhão de kwanzas e até o próximo mês vou te dar. E se eu não te der? Não, ali é simples dívida. É simples dívida. É simples Não é dívida. crime. Não é crime. Bem, são muitas questões ligadas ao direito que temos aqui por fazer, muitas, mais muitas. Bem, essa é apenas uma primeira edição. Vai colocar aqui nos comentários o próximo tema que quer ouvir aqui a ser abordado pelo Dr. João ou por qualquer outro convidado aqui, ligado obviamente ao direito, ok? Não falamos muito sobre direito patrimonial, podíamos falar mais, mas o tempo não nos permite, vamos deixar para uma próxima edição. E ficam aqui então perguntas curiosas e também vamos para uma rubrica muito bonita. Ok. Primeiro, uma das primeiras perguntas curiosas, né? É muito caro contratar um advogado, Dr. João, só para quebrar aqui o gelo. Para quebrar. Pronto, o conceito de caro depende do bolso de cada um. Ok. Né? Algo pode ser caro para mim e não ser para o doutor Emanuel. Quanto custa um advogado? Quanto custa? Essa é a pergunta Uma dos questão milhões. muito interessante. Sim. Né? É assim, a atuação dos advogados, a cobrança é feita de acordo à complexidade do processo, não é? E outras situações que, se quiserem saber no off, nós explicamos. Porque há os casos de, é o mesmo caso com um determinado advogado, é Ok. um preço mais esticado, Ok. com um outro é um bocadinho mais médio e tal, com outro é um bocadinho mais baixo. Ok. Ou seja, aqui a pergunta é, há alguma instituição que regula os emolumentos a serem pagos pelos advogados? Pelos advogados. Pelos Existem contribuintes? critérios próprios, Ok. não é? Existem critérios próprios que os estatutos da Ordem dos Advogados, não é? Estabelecem. Ok. Mas também cada advogado cobra de acordo ao que ele entende ser a sua competência e a qualidade do seu trabalho. Ok. Não é? Que alguém pode, para uma mesma situação, não é? Achar um advogado que lhe cobre 100 mil, Ok. mas outro estar a cobrar 500 e outro 1 milhão. Ok. Mas a questão é que cada um sabe o quanto é bom A resolver aquela a questão. resolver. Né? Porque você pode ter um advogado a cobrar 100 mil, pronto, do ponto de vista financeiro vai te aliviar o bolso, mas não ter a mesma eficiência que um outro. Ou o inverso pode ser válido. Então, cada um cobra segundo aquilo que ele entende ser a sua competência, a sua habilidade. Existem outros critérios também. Ok. Bem, aqui já é essa é a rubrica O que perguntaria. Ok. A rubrica O que perguntaria, eu vou colocar uma figura hipotética Ok. e o doutor então vai fazer a pergunta que faria para essa pessoa. Ok. Né? Então, João, estás aqui, frente a frente. Temos aqui o bastonário da Ordem dos Advogados. Ok. O que perguntaria? Pronto, Sim. eu iria a perguntar ao
ilustre bastonário, né? Quais são as políticas que ainda têm a implementar na Ordem dos Advogados, né? Ok, então eu penso até que fica já aqui a questão. O bastonário vai ver. Exato. E depois, com uma última para terminarmos aqui, que é uma indique quem é, para uma próxima edição, alguma pessoa que o doutor indicava para esse nosso podcast, quem é, ok? E o doutor é livre de indicar. Ok, pronto, eu indicaria a doutora Adalberta, não é? Ok. Porque tem uma grande inclinação, uma especialidade no direito de trabalho, Ok. não é? E uma das questões que muito se tem vivenciado, ou seja, boa parte do pessoal que nos está a ver é Sim. trabalhador Sim, e sim. com certeza existem questões que gostariam de ver esclarecidas também. Então, indicação feita, convite feito, nós vamos atrás da doutora Adalberta, Exato. que é para trazermos aqui numa segunda edição, porque Perfeito. as nossas edições vão ser assim, sob indicação, Ok. vamos trazer aqui, porque achamos que essa é a melhor forma de trazermos aqui pessoas que conseguem prestar-nos valor. Foi um podcast com muito valor, muito obrigado, Dr. João, Muito obrigado. por esse esclarecimento. Foi uma masterclass, como dizem aqui na internet, gratuita, uma consultoria gratuita muito boa, deu para aprender muito e esperamos tê-lo nas próximas edições. Muito obrigado, ilustre doutor Emanuel. Ok. Foi um prazer estar aqui no podcast e questões muito bem colocadas. Ok. Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos. Sou Emanuel Arthur, tanto aqui o host do podcast. Em termos comerciais, vamos deixar aqui também no rodapé um dos contatos aqui da Lexi Fidelis e também estamos abertos para patrocínio. Você quer publicitar a sua marca por meio do nosso podcast, vai entrar em contato através do contato que vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, não é? E também, se calhar, se alguém quiser falar com o Dr. João, não é? Vamos deixar também aqui, talvez, algum link para que consiga, então, falar com o Dr. João Albano no off, não é, Dr. João? Exatamente. Então, estamos juntos até a uma próxima edição. Fiquem com Deus. Ok.